Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre incredulidade. Você sabe o que é incredulidade? Com certeza você já deve ter ouvido falar, mas se você não sabe o que é, nós vamos abordar esse assunto aqui hoje e nós vamos perceber o que a incredulidade pode trazer para a nossa vida de malefícios e de prejuízos. Eu gostaria de pedir antes que você, se ainda não é inscrito, que você se inscreva e ative esse sininho que está aí no painel. Escolha a opção todas para que você sempre receba aqui os nossos vídeos. Nós colocamos vídeos aqui diariamente ou sempre que possível. E nós contamos sempre que vocês se inscrevam no canal, porque essa é a melhor maneira de tornar o canal ainda mais acessível. Ele vai ser ainda mais recomendado para as pessoas que estão aí acessando o YouTube. E além disso, eu sempre peço também que você compartilhe, ao menos com uma pessoa, as mensagens que nós colocamos aqui. Com certeza são mensagens que vão levar esperança, vão levar um propósito, uma significância para a vida de muita gente, sempre baseado na palavra de Deus, de uma forma mais prática, de uma forma mais simples de ser verbalizado, para que tenha uma melhor compreensão do nosso ouvinte. Então eu vou trazer aqui hoje para vocês alguns versículos que nós vamos ler aqui na Bíblia. Se você quiser, aproveita esse tempo para pegar a sua Bíblia, para você acompanhar. E nós vamos refletir sobre o que a incredulidade de fato pode fazer na vida de qualquer um de nós. Lembrando que não estamos aqui falando sobre religião. Estamos aqui falando sobre espiritualidade, sobre a nossa vida espiritual. É sempre importante a gente lembrar que, apesar de termos, a maior parte do nosso tempo, a gente está sempre pensando na nossa vida material, trabalho, estudo, vestimenta, as pessoas ao nosso redor, nosso ciclo, a nossa família, amigos, a nossa saúde física, tudo isso é extremamente importante. Mas a gente não pode negligenciar a nossa vida espiritual, porque afinal de contas, tudo isso que eu acabei de falar, que se refere à nossa vida material, tudo isso tem um prazo de validade. Tudo isso uma hora vai perecer. É só a gente se olhar no espelho que a gente vê que cada dia que passa nós não estamos mais novos, nós envelhecemos, as coisas mudam, nós mudamos e tudo tem um prazo para chegar ao seu fim. Então é importante que a gente lembre disso para a gente trazer uma maior significância na nossa vida espiritual. Então eu vou ler alguns versículos aqui que falam diretamente sobre a incredulidade e depois nós vamos refletir um pouco mais profundamente sobre o que essa característica, da incredulidade de uma pessoa incrédula, o que isso pode acarretar de fato na nossa vida. Então, eu vou começar lendo aqui um texto que está lá no último livro da Bíblia. Se você não tem a familiaridade com a Bíblia, se você ainda não aprendeu a procurar os livros na Bíblia, não tem problema, tá? A gente está aqui para ajudar. O livro de Apocalipse é o último livro de toda a Bíblia, então você vai lá na última parte, que se chama Novo Testamento, o último livro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O que está escrito lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então esse texto, ele traz para nós o que vai acontecer com esse grupo de indivíduos que está dentro dessa, digamos assim, categoria. Ali vai falar de mentirosos, ali vai falar de feiticeiros, ali vai falar de assassinos, ali vai falar de covardes e, dentre outras características, vai falar dos incrédulos. E ali está falando que no final das coisas, no final dos tempos, quando já estivermos no fim
onde já de fato vamos ali já ter recebido a volta de Jesus e o julgamento dele sobre a terra, e de acordo com o que cada um de nós fizermos, essas pessoas que estão ali dentro dessa categoria, o que elas vão receber pelas suas práticas e por não terem se arrependido enquanto existia tempo e não terem mudado o seu comportamento, é exatamente isso. É um sofrimento que não terá fim, não será pausado, não será interrompido no lago que arde com enxofre e com fogo. Então agora nós vamos ver um outro versículo que está em outro livro, tá? Mas nós vamos continuar aqui no Novo Testamento. Nós vamos agora no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, ele fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, recompensador, doador. Deus retribui, Deus ele nos presenteia, ele nos abençoa. Então, o que esse versículo nos mostra é que sem fé é impossível o ser humano conseguir agradar a Deus. E nós vamos refletir um pouco mais sobre o que isso significa, mas nós vamos agora continuar trazendo alguns versículos, referência sobre incredulidade. Vamos agora permanecer no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 11, o versículo 25, está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ali, ele está no contexto da morte do Lázaro, um amigo dele. E ele vai até o local onde aconteceu. E as pessoas que estão ali ao redor, obviamente, elas estão ali ainda em luto, apesar de que já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Então, para aquelas pessoas já não existia nada que se pudesse fazer. Mas Jesus ele vai conversar com Marta, uma das irmãs do Lázaro, e depois ele vai conversar com a Maria, a outra irmã deles. E Jesus, nesse momento, ele vai falar: quem crê em mim, ainda que morra, ou seja, mesmo que venha a morrer, terá a vida eterna. Jesus, ele aqui está mostrando que ele é a vida que pulsa em nós. Ainda que morra, viverá. Agora nós vamos continuar no livro de João, agora no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária e profunda que ele entrega o seu Filho único, para que todos aqueles que nele, ou seja, que no seu Filho, crerem, não morrerão, mas terão a vida eterna. Olha a importância de nós crermos, mas crermos em quê? Estamos aqui falando sobre incredulidade, é o oposto daquele que crê. O incrédulo é aquele que não crê, é aquele que não tem fé, é aquele que não acredita. Então, olha a importância de nós mantermos a nossa fé. Mas crer em quê? Crer em quem? Crer na sorte, no acaso, no destino? Crer nas nossas próprias suficiências, nas nossas próprias capacidades, na força do nosso braço? Crer no outro? Crer nas pessoas, crer no dinheiro, crer no nosso intelecto, crer nos nossos estudos, crer no quê? Crer em quem? A Bíblia nos mostra crer no Filho de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra do Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todas as pessoas que crerem no seu Filho
não morram, mas tenham a vida eterna. Não passem a eternidade mortos no sofrimento, mas tenham a vida eterna. Agora vamos continuar lá no livro de Êxodo. Agora nós vamos lá para a primeira parte da Bíblia. Nós vamos lá para o segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 14, que diz o seguinte: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus, ele se autodenomina: Eu sou o que sou. Eu sou o Pai, mas eu também sou o Filho. Eu sou o Espírito Santo, eu sou o provedor, eu sou o Criador, eu sou o advogado, mas eu também sou o juiz, eu sou o médico, eu sou o amigo, eu sou o conselheiro, eu sou o que te ajudo, eu sou o que te capacito, eu sou o que te protejo, eu sou o justo juiz, eu sou o guarda de Israel. Então, eu sou, Deus, ele aplica em todas as esferas, porque ele é todas as coisas. Nele mesmo, ele compreende todos os atributos. É ele que nos sustenta, é ele quem nos protege, é ele quem nos cura, é ele quem nos capacita, é ele quem nos chama a atenção por amor, é ele quem nos defende, é ele quem nos encoraja. Então, ele fala para Moisés: Eu sou o que sou. Agora, por que eu trouxe esse versículo junto de tantos outros versículos que falam explicitamente sobre incredulidade? Simplesmente pelo fato da gente conseguir entender que se o próprio Deus se afirma: eu sou o Deus de vocês. Em outro versículo da Bíblia, nós vamos ver Deus falando: não existe outro além de mim. Então, se nós pegamos a fala de Deus, o próprio Deus, dizendo, afirmando quem Ele é, olha a problemática que nós encontramos quando nós comparamos com aquela pessoa que está lá em Apocalipse 21, versículo 8, o incrédulo, a pessoa que não crê. Qual é o maior problema da incredulidade? Por que lá em Hebreus 11, no versículo 6, nós vemos que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé nele? Não é fé em qualquer coisa, é fé nele. Por que é impossível? Porque o incrédulo, ele faz de Deus um mentiroso. Esse é o grande problema da incredulidade. Esse é o grande problema da falta de fé. O incrédulo, ainda que ele não use a sua boca para verbalizar de maneira direta que Deus é mentiroso, com a sua incredulidade, ele está chamando Deus de mentiroso. Porque quando Deus fala, eu sou, ele está dizendo, eu sou aquele que pode curar a tua AIDS, a tua infertilidade, o teu câncer. Eu sou aquele que pode restaurar o teu casamento. Eu sou aquele que pode trazer o teu filho de volta, tirá-lo das drogas. Eu sou aquele que pode mudar a sua vida. Eu sou o que sou. Quando você pega do outro lado e coloca o incrédulo, aquele que rejeita as afirmações da palavra de Deus, aquele que não crê, aquele que acha que é tudo uma grande fábula criada pelo ser humano e que tudo que ele tem veio através dele, do seu esforço, dos seus estudos, e se não fosse ele mesmo lutando por ele diariamente, ele não teria nada. Então tudo que ele tem foi por intermédio dele, todo o mérito é dele e não existe Deus. Ele está fazendo de Deus mentiroso e isso é um grande problema. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. A Bíblia, ela nos fala, Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta
é exatamente aquilo que ele colhe. Então, aquelas pessoas que têm por hábito desprezar a Deus, não simplesmente aquela pessoa que ainda não se decidiu por entregar a vida a Deus. Não estou falando dessa pessoa, eu digo aquela que de maneira deliberada, aquela de uma maneira consciente, aquela que faz porque quer e sabe o que está fazendo e não se arrepende, aquela que debocha de Deus, que tenta ridicularizar o nome de Deus ou as coisas de Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus ele não se deixa escarnecer. O que é escarnecer? É debochar, é ridicularizar, é levar o vexame, é expor ao ridículo, é humilhar. Isso é escarnecer. E Deus ele não permite que façam isso com o seu nome, com a sua imagem, com a sua palavra. Deus ele dá um limite para o ser humano, mas quando chega o cálice da ira de Deus, quando está transbordante, o Senhor opera o seu juízo na vida daquela pessoa que tanto tentou escarnecer de Deus. Então, olha como a gente consegue já compreender o que a incredulidade pode trazer para a vida de qualquer indivíduo. Nós não estamos aqui falando, eu repito, de religiões criadas por seres humanos. Estamos aqui falando de vida espiritual. Estamos aqui compreendendo o ser humano como um espírito que está temporariamente vestido com uma roupa de carne. Nós estamos aqui falando da importância da fé na vida de todo ser humano. E aí sim, a fé ela tem suas ramificações. Ela entra na esfera espiritual, ela é criada e ela se manifesta na esfera espiritual, mas ela também jorra para a nossa vida natural. Sem fé, como diz em Hebreus 11:6, é impossível. Não há possibilidade de nós agradarmos a Deus, porque é necessário, como o texto dá prosseguimento, que aquele que se aproxima de Deus, que ele compreenda e que ele creia que Deus existe, mas não apenas que Deus existe, mas que ele creia que Deus é galardoador, que Deus é retribuidor daqueles que o buscam. Então veja, assim como eu gosto de dar um exemplo, eu já dei esse exemplo algumas vezes, tanto em cultos domésticos, aqui com a minha família, e aqui no canal eu também já dei o exemplo que eu vou dar agora, em relação a hábitos tão simples que a gente coloca ali a nossa fé e às vezes a gente nem percebe. Quando você faz uma encomenda de algum alimento na sua casa, vou ser mais específica, quando você encomenda uma pizza, você encomendou, independente se você já deixou pago ou não, você já entrou ali no prazo de espera para aquela encomenda ser entregue aí no local onde você está. Então, o que é natural que as pessoas façam? E aí vão existir algumas mudanças, mas vamos ser mais objetivos. O que é natural enquanto você está esperando a sua pizza chegar? Você abre um espaço na mesa ou você vê o local onde você vai colocar. Talvez você vai separar copos, talvez você vai separar gelo para o refrigerante, talvez você vai separar ali um molho, um ketchup, um garfo, uma faca, um guardanapo, um prato. Você vai criar uma situação ao seu redor, esperando que aquela bênção que você acredita que vai chegar, você acredita que ela está a caminho, chegue e encontre ali o local preparado para ela. Outro exemplo que eu costumo dar é a pessoa que pede a Deus, coloca ali a sua fé em Deus que ela vai conseguir engravidar, independente de todas as circunstâncias, independente de diagnósticos que ela já possa ter recebido, mas ela decide confiar em Deus. Então, qual é o primeiro passo? Depois que ela creu, que ela pediu ao Senhor e que ela pediu em nome de Jesus e ela creu que ela já foi atendida, ela colocou a fé dela ali naquela oração, qual que é o próximo passo? Sentar e esperar? Não. Ela precisa criar aquele cenário para receber aquele filho que ela já creu que Deus já concedeu a ela. Então, ela precisa já começar a ver qual é o local que a criança vai dormir, qual é o local que ela vai nascer, começar a pesquisar preços de planos de saúde para aquela criança,
ela vai começar a fazer enxoval, fraldas, ela vai começar a preparar a casa dela, ela vai começar a escolher nome, ela vai começar a preparar aquele ambiente. E o último caso que vai acontecer é a chegada da criança. Assim também lá no exemplo que eu dei da pizza. A última coisa que vai acontecer é a sua encomenda chegar. Você já preparou um território, você já preparou ali um cenário para você receber aquela bênção. Isso se chama fé. Fé não é primeiro você receber aquilo que você está esperando para que depois você veja o que você vai fazer com aquilo. Isso é constatação. É que nem aconteceu lá com Tomé. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi avisado, mas ele não creu. E o Tomé ele foi tão incrédulo naquele momento que ele não confiou nem nos próprios olhos dele. Ele terceirizou essa crença, essa fé para as suas mãos. Porque ele vai falar que nem mesmo ele olhando, ele precisaria colocar a mão ali no corpo de Jesus, ali no lado onde Jesus recebeu a lança e nos buracos dos pregos ali. Ele precisaria tocar, colocar a mão. Veja o nível de incredulidade daquele que andou com Jesus e com os seus discípulos. Ele não apenas queria ver Jesus pessoalmente para acreditar, mas ele queria tocar nas feridas de Jesus. Só depois de tocar, ele ia acreditar. Olha que absurdo. Por isso que o Tomé até hoje é conhecido como uma pessoa que não usou da sua fé. É aquele famoso ditado popular que a gente ouve: eu sou que nem Tomé, eu preciso ver para crer. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que a ordem é outra. Primeiro a gente precisa crer para a gente ver. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é exatamente isso que Jesus fala para a Marta, uma das irmãs do Lázaro. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se eu não me engano, está em João 11, capítulo 40. Eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Olha o oposto que Jesus nos dá. Olha a ordem que Jesus nos mostra, que é a ordem verdadeira. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, gente, algo que nós precisamos deixar claro para a nossa vida. A importância de nós lutarmos todos os dias contra a incredulidade. Terão momentos que nós vamos ser testados. Terão momentos em que nós estaremos em situações em que tudo o que nós teremos como argumento ou como mecanismo a nosso alcance será confiar. É confiar, entregar nas mãos de Deus, não há nada que a gente possa fazer em relação àquilo. Existirão momentos assim. Assim como existem momentos em que nós temos a possibilidade de fazer algo, porque Deus ele também não quer que nós sejamos inertes, não quer que nós sejamos preguiçosos, a gente tem a nossa parte para fazer, mas tem momentos na vida que tudo o que nós precisamos fazer é colocar nas mãos de Deus e não existe mais nada que a gente possa fazer em relação àquilo. Nesse momento, sim, a gente vai conseguir mostrar para Deus e provar a nossa fé. Se você é capaz de fechar os olhos e entregar o que você tem de mais precioso, a sua vida, a sua saúde, os seus filhos, nas mãos de Deus, de olhos fechados, se você tem a capacidade de fechar os olhos e se jogar nos braços de Deus como alguém que se joga ali e parece que está num abismo e está se sentindo ali em queda livre, mas é amparado ali pelos braços do Senhor antes de tocar o chão. Se você consegue agir assim, tenha certeza que você tem agradado a Deus. Mas se infelizmente você tem agarrado tudo com as suas unhas e com os seus dentes, você tem trazido tudo para debaixo das suas asas, porque você não confia que seja de outra forma, você acredita que só você fazendo é que vai dar certo, então eu preciso te avisar que você está agindo de uma maneira que não tem agradado a Deus,
porque você está confiando nas suas capacidades, inteligência, na sua experiência, na sua força, e você não está confiando em Deus. Então hoje, inspirada por Deus, eu te faço esse convite de você viver uma vida a partir de agora, desse instante, dependendo do agir de Deus. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa preguiçosa e vai deixar tudo nas mãos de Deus. Isso significa que aquelas coisas mais difíceis na sua vida que você já tentou por muitas vezes, mas você não conseguiu. A partir desse momento você vai assumir um compromisso com Deus, apenas com Deus. Que você vai colocar essa dificuldade nas mãos dele e você vai deixar ele agir. Você vai deixar Deus ser Deus. Como ele mesmo falou, eu sou o que sou. Eu sou Deus que cura, que protege, que livra e que faz tudo novo de novo. Assim como a Bíblia nos mostra, as misericórdias de Deus, elas são novas todos os dias. A misericórdia de Deus, ela adapta a nossa realidade de todos os dias. Aquilo que você precisar para hoje será aquilo que o Senhor te dará. Confie em Deus. É muito fácil nós confiarmos nos seres humanos, mas o ser humano mente, engana e erra, ainda que não seja a intenção dele. Deus não mente, não engana e nunca, jamais, hipótese nenhuma, ele erra. Então, é muito mais confiável nós confiarmos em Deus. Um último exemplo que eu quero te dar para demonstrar a incredulidade e a credulidade. Quantas vezes nas ruas pedimos a informação de alguém para nós chegarmos ao endereço, alguém que a gente nunca viu na vida, e essa pessoa abre a boca e às vezes fala a primeira coisa que vem à mente dela, e a gente automaticamente considera aquela informação. E a gente fica com aquele nome na cabeça e a gente dá crédito para aquela pessoa que muitas vezes a gente nem viu na vida e a gente nem sabe se de fato ela nos mandou para o endereço certo. Enquanto a Deus, que nós ouvimos falar desde o início da nossa vida ou talvez um pouco depois, mas com certeza algo sobre Deus você já pode ter ouvido falar. Enquanto Deus, ele tem tentado sempre se aproximar de nós e ele nos fala coisas e ele nos mostra coisas, e mesmo a gente sabendo que ele não mente, que ele não engana e que ele não erra, quanta dificuldade o ser humano tem de acreditar em Deus. É tão mais fácil acreditar na informação de um ser humano que você viu na rua do que acreditar nas palavras e nas promessas de um Deus que não mente, que não engana e que não erra. A gente precisa mudar isso na nossa vida. Quando Deus ele fala algo para nós, a gente precisa tomar aquilo como verdade. Não podemos fazer de Deus mentiroso. E todo aquele que não crê, todo aquele que é incrédulo, faz de Deus mentiroso. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem e eu peço que você clique aí no botão compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais ou compartilhe ao menos com uma pessoa. Que hoje você faça essa boa ação, que você seja um canal, um meio de bênção na vida de alguém. Pode ter alguém nesse momento sofrendo, precisando de ajuda, precisando da palavra de Deus, precisando exatamente ter a sua fé nutrida, fortalecida. Pode ter alguém ainda que esteja vivendo uma vida de incredulidade, por esse motivo ela não está conseguindo acessar as bênçãos que Deus tem para a vida dela. E através de você, você vai estar ajudando essa pessoa vai estar sendo abençoada. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir, que Deus abençoe a sua vida.